Olá, pessoal! Estudaremos a resolução emitida pelo Conselho Nacional de Educação, número 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para vocês fixarem o conteúdo. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo quanto de conteúdo para venda, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre a resolução do Conselho Nacional de Educação, que trata sobre as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, a DCN número 4 de 2010. Então, a presente resolução define diretrizes curriculares nacionais gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica. Então, as diretrizes curriculares são direcionamentos, que são orientadores, são norteadores do processo da educação básica. Lembrando que a educação básica ela é composta de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, por sua vez, também se divide em creches e pré-escolas. Creche de 0 a 3 anos de idade, pré-escola de 4 a 5 anos de idade. Primeira etapa da educação básica. Já o ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica e o ensino médio é a terceira etapa da educação básica. Então, como dito, as diretrizes curriculares nacionais gerais vai fornecer essas orientações que têm um respaldo legal, são orientações com base em dispositivos legais, para o conjunto orgânico, sequencial e articulado. Porque embora as etapas da educação básica elas sejam divididas, elas têm ali os seus agrupamentos, elas devem ser articuladas, elas devem ter ali uma evolução progressiva daquele educando. Então, forma um conjunto orgânico, elas não devem ser fragmentadas. É um conjunto orgânico porque segue ali uma evolução natural, é sequencial, segue uma sequência de níveis até chegar na última etapa, que é o ensino médio. As DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, terão como base os direitos de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho na vivência e convivência em ambiente educativo, e tendo como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, a aprendizagem para a continuidade dos estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica. E por que as DCNs se baseiam nesses fundamentos, pleno desenvolvimento da pessoa humana, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho? Porque, na verdade, essas informações elas estão lá na LDB. Na verdade, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho são princípios e fins da educação nacional que está lá na LDB. São as finalidades da educação, entendendo que a educação é um dever da família e do Estado. Isso deixa claro que as DCNs elas devem estar em concordância com os dispositivos legais, com as leis que regem a educação brasileira. E uma das principais leis é a LDB, que tem aqui no canal uma sequência de vídeos sobre ela que vocês têm que assistir. E vale destacar também que na Constituição Federal de 88 nós temos também essa redação sobre o pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, tá? Então também está presente no artigo 205 da Constituição Federal. Então as diretrizes curriculares devem estar de acordo com todos esses dispositivos legais que fazem parte do ordenamento jurídico educacional brasileiro. E aqui é dito também que tem como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir o quê? Garantir o acesso, a permanência, a inclusão, a conclusão das crianças e dos adolescentes e também
dos jovens, né? Porque nós temos a modalidade da educação de jovens e adultos, né? Dos jovens e adultos que desejam dar continuidade aos seus estudos na modalidade EJA, que por algum motivo não conseguiram concluir a educação na idade recomendada. E agora nós vamos estudar os objetivos das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Eu já adianto para vocês que isso cai muito em concurso público, que dessa primeira aula, sem dúvida nenhuma, o tema mais relevante a nível de concurso é esse. Então, quais são os objetivos das DCNs para a educação básica? Sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Sistematizar. Sistematizar é organizar dentro de uma lógica de sistema, organizar numa estrutura de sistema. Organizar o quê? Os princípios e as diretrizes que fazem parte, né, que norteiam a educação básica, que nós já sabemos, né, que é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E claro que essa sistematização e essa organização, ela tem que estar de acordo com todos os dispositivos legais que versam sobre a educação brasileira, né, Constituição Federal, LDB e os demais. E de que forma vai acontecer essa sistematização desses princípios e diretrizes? Através da tradução em orientações. Então, todos esses assuntos, né, esses temas que são trabalhados nessa estrutura educacional, elas devem ser traduzidas em orientações para que possam ser executadas, para que se transformem em ações. E por que é importante que tenhamos orientações acerca da educação? Para que se consiga assegurar a formação básica comum nacional. Ou seja, em outras palavras, para que todos tenham acesso a esse conteúdo, a esses saberes, a essas habilidades, para que não tenhamos disparidades, onde nós temos alunos que têm contato com determinado conteúdo, determinada habilidade e outros que não têm, visto que o nosso país é um país de dimensões continentais. Você tem que criar ali uma forma de sistematizar esses saberes. Aí você pode perguntar, mas nós temos, por exemplo, a educação de campo. Nós temos aqueles alunos de campo que eles têm ali as suas particularidades. Sabendo disso, além da formação básica comum nacional, que todos têm direito, todos os educandos, em todas as regiões, em todos os estados, em todos os municípios do Brasil têm direito, eles também terão uma educação diversificada, um conteúdo diversificado. Então, o correto é uma educação comum, né, a nível nacional, mas um conteúdo diversificado. Isso, inclusive, está materializado na forma da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. E qual é o foco dessa sistematização de princípios e diretrizes de educação básica, que é traduzida em orientações para essa formação básica comum? O foco são os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Ou seja, o foco são os sujeitos, são os membros da educação escolar. E quem são os membros da educação escolar? Os discentes, os docentes, todos aqueles que fazem parte da comunidade. Além disso, mais um objetivo é estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da Escola de Educação Básica. Então, não basta que se formem ali orientações, que sejam elaboradas orientações que se traduzam em ações, numa formação básica comum. Não é suficiente. Além disso, esses conteúdos, essas habilidades que serão trabalhadas e desenvolvidas, elas devem estimular uma reflexão crítica por parte dos educandos. Então, devem ser saberes que vão agregar, que vão somar, que vão estimular uma criticidade por parte dos educandos. E subsidiar e auxiliar na formulação, execução e avaliação de quê? Do PPP, do Projeto Político-Pedagógico, que toda instituição escolar deve ter. Aqui no canal tem uma playlist de Fundamentos de Educação e uma das aulas eu trato sobre PPP. Vale muito a pena vocês assistirem porque despenca em concurso público. Então,
Então, outro objetivo das DCNs para a educação básica é estimular essa reflexão crítica e subsidiar e auxiliar na formulação do PPP. E mais um objetivo é orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais de educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que pertençam. Então, as DCNs servirão também como orientação para que se formem, para que se construam cursos de formação iniciada e continuada que se voltem aos profissionais de educação, né? São aqueles cursos de atualização, né? Formação continuada, aquele professor precisa incorporar novas informações, novas orientações que fazem parte da sua prática escolar. Então, esses cursos de formação iniciada e continuada docente também fazem parte como um objetivo, se materializa como um objetivo. A orientação desses cursos é mais um objetivo dessas DCNs da educação básica. Bom, as DCNs específicas para as etapas e modalidades da educação básica, elas devem evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, sociais, culturais, educacionais e a função da educação na sua relação com um projeto de nação. Então, as DCNs elas vão fornecer orientações acerca da educação, do processo educacional, né, visando essa formação básica comum, visando uma reflexão crítica, também orientando acerca da formação inicial e continuada dos profissionais de educação. E elas também vão servir como indicadores, né? Por que indicadores? Vão indicar como é que está a qualidade da educação básica. Porque aquelas instituições de ensino que conseguem cumprir com as orientações, né, e materializá-las em ações, conseguem entregar uma educação com mais qualidade. E, além disso, vai ter como referência os objetivos constitucionais, né, sempre de acordo com a Constituição, fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa humana, o que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Então, sempre de acordo com a Constituição, com os dispositivos legais que norteiam a educação brasileira e também dentro de princípios que são princípios fundamentais, igualdade, liberdade, entendendo que a educação tem a sua pluralidade, né, sua diversidade, respeitando as diferenças, buscando uma justiça social, né, tentando eliminar as desigualdades sociais, buscando solidariedade também dentro dos preceitos da sustentabilidade. Bom, agora vamos estudar as referências conceituais. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola, pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com princípios de... Então, para que se consiga um projeto que seja de âmbito nacional de educação, tendo como responsáveis, né, desse processo o poder público, a família, a sociedade e a escola, a instituição de ensino, o ensino ele deverá ser ministrado tendo como base alguns princípios. O princípio da igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. Então, todos devem ter acesso à escola, o acesso deve ser universal. Não só o acesso, mas também a permanência, garantir com que aquele aluno ele continue na escola, diminuir as taxas de evasão, né, e que ele tenha sucesso na escola. E inclusão, pensando também na educação especial. Também liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, mais um princípio que tem a liberdade como seu alicerce, né? A liberdade no aprender, no ensinar, no pesquisar, em se expressar. A liberdade nas suas manifestações. Manifestações de saberes, manifestações da arte, do pensamento. Também o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Entender que as ideias elas são plurais, elas são diversas. As concepções pedagógicas também são diversas, são plurais. E tudo isso deve servir como princípio, né? Qual será a concepção pedagógica norteadora daquela instituição de ensino, né? Ela é livre para poder buscar a concepção pedagógica que está mais em acordo, né, com os seus preceitos, com aquilo que aquela escola quer desenvolver, quer trabalhar. Tá? Então, entendendo que as ideias e as concepções elas são diversas. Respeito à liberdade e aos direitos, também coexistência de instituições públicas e privadas de ensino,
né, entendendo que as instituições públicas elas devem ser garantidas pelo poder público, o acesso e permanência desse educando, mas isso não elimina o fato de que instituições privadas podem existir, devem coexistir com as instituições públicas. E as instituições privadas, elas também devem ser orientadas com os mesmos princípios legais, tá? Então, elas devem estar de acordo com a Constituição Federal, com a LDB, tá? O fato dela ser uma instituição privada não faz com que ela tenha menos obrigações. Também gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Entendendo que o poder público deve oferecer, né, educação pública e gratuita, né, para os educandos. Também a valorização do profissional da educação escolar, valorizar sempre os profissionais da educação escolar. De que forma? Através de um plano de carreiras e salário, né, onde haja uma progressão desse profissional, ele consiga ter melhorias em relação aos seus vencimentos ao longo do tempo, por conta de qualificações. Também a questão da própria qualificação, né, proporcionar meios de qualificação, de aprimoramento profissional para esse professor, né, e também oferecer condições de trabalho, recursos. Então, tudo isso faz parte da valorização do profissional da educação escolar. Também gestão democrática de ensino público na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, uma gestão democrática, uma gestão participativa, tá? A gestão democrática é isso, a democracia é isso, é participação popular. Então, buscar ali um gerenciamento que envolva, né, que tenha a participação da população, né, que esteja de acordo com os princípios legais. Também garantia de padrão de qualidade, então sempre buscando a qualidade no ensino. Também valorização da experiência extraescolar, entender que o que acontece fora da instituição de ensino, aquela experiência, aquela extra, que está fora do currículo, inclusive, que não está ali prevista no currículo, ela também é importante para o desenvolvimento daquele educando. Também vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas escolares. Entender que existe sim uma conexão entre o que se aprende na escola, o que se desenvolve no mundo do trabalho e também as relações humanas estão todas relacionadas, estão todas entrelaçadas. Então tem que ter ali uma vinculação e a escola tem que cumprir esse papel. Então podemos afirmar que a educação básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos. Então, a educação é um direito universal, ou seja, um direito de todos. Todos têm direito à educação básica. E um alicerce, é uma base para que a cidadania aconteça, para o exercício da cidadania. Então, para que ela aconteça em sua plenitude, em sua totalidade, a escola, a educação básica, ela é indispensável nesse processo. E na educação básica é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar para a função social desse nível de educação a sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação na sua essência humana. Então, a entender que na educação básica nós temos ali duas dimensões, o educar e o cuidar, né? Porque quando você educa, você também cuida. Porque quando você educa, você cria condições para que aquele aluno, aquele educando, ele se torne um cidadão ativo, uma pessoa que seja consciente em relação aos seus direitos e deveres, está cuidando dele, está cuidando da sua formação. Entendendo que o protagonista do processo é o educando, é o aluno, que é uma pessoa em formação na sua essência humana, é uma pessoa em desenvolvimento. Vamos para a nossa questão para estar fechando esse conteúdo. Teremos outras questões no próximo vídeo, tá? Que também irão trabalhar sobre esse assunto, que são os objetivos das DCNs, que dessa parte inicial que mais cai. Trouxe uma questão bastante atualizada, a questão de 2024. Então vamos lá. Não é o objetivo das DCNs para a educação básica. Letra A, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional. Lembrando que os objetivos estão no artigo 2º, tá? No artigo 2º dessa resolução que trata sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Bom, então, é sim um objetivo sistematizar, organizar os princípios, diretrizes, visando uma formação básica comum. É um objetivo sim. Letra B. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do PPP na escola de educação básica. Sim, isso também é um objetivo. Estimular essa reflexão crítica de acordo com o PPP.
Letra C, orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais de educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram. Perfeito, esse é o terceiro objetivo, são 3 objetivos. Esse terceiro objetivo fala da formação inicial e continuada, tá perfeito. E letra D, que só pode ser a nossa resposta, diz que é medir e comprar os resultados apresentados por cada unidade escolar, criando programas de incentivo e premiação àqueles que mais se destacarem ao final de cada ciclo. Não, isso não é um objetivo, não está elencado no artigo 2º. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando os seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlist de legislação educacional, de fundamentos de educação, simulados contendo várias questões envolvendo temáticas pedagógicas, entre outros tantos conteúdos que vocês podem estar explorando e maratonando, beleza? Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.